Beleza, então. Então a gente vai, né, para a segunda parte. Ontem eu tinha colocado para vocês que a gente ia dar uma revisada, aí, uma relembrada em alguns tópicos iniciais de portas lógicas, né, lógica e principalmente visando é, lógica de contato, né? Bom, só para lembrar, basicamente, quem inventou essa se desenvolveu essas análises lógicas baseada em 0 e 1, em sistema lógico binário, foi justamente George Boole, né? Boole. E aí hoje, né, a gente chama isso de lógica de Boole justamente em homenagem a ele. Mas é aquelas coisas da matemática que você não dá uso inicial para isso. O cara foi lá, desenvolveu, pensou, beleza, e ficou guardada não sei aonde, né? E aí, mais na frente, precisando aí desenvolver desenvolver sistemas para telefonia, então esse Claude Shannon, ele desenvolveu e ele aplicou então justamente essa metodologia da álgebra booleana nos dispositivos, nos circuitos de comutação de telefonia, né? Então, em 1815 a 1864 foi a vida aí do Boole, então mais ou menos no meio da vida dele ele desenvolveu isso aí, e lá, praticamente 100 anos depois, o Shannon colocou uma aplicação aí para essa álgebra, né? Bom, antes como é que era todos os problemas? Era tudo na eletrônica, era tudo resolvido de forma analógica, né? Então todo pensamento, toda amplificação, todo, né, o meio de trabalhar era pensado em sistemas analógicos, justamente porque não havia aí muita aplicação, muito desenvolvimento na área de eletrônica digital. Os circuitos de digital eles foram tendo mais uso de acordo com o desenvolvimento da tecnologia e principalmente dos circuitos integrados, né? Um princípio de lógica também do tipo digital foi desenvolvida com sistemas a relé, tá bom? Então, hoje, basicamente, todos os sistemas de processamento de dados, sistemas de controle, etc., eles estão migrando aí para sistemas digitais, tá bom? E a base, né, de todo esse desenvolvimento aí são justamente a álgebra de Boole, né? Então, as portas mais conhecidas aí é a porta E, a porta OU, a porta não, e a gente tem o flip-flop, que é um elemento de memória. Esse elemento de memória, por enquanto, a gente nós não vamos olhar ele, tá bom? Então, o que diz a álgebra de Boole? Que eu tenho só dois estados, né? Então, o estado 0 e o estado 1. Então, eu só tenho dois símbolos, dois valores aí na álgebra de Boole. Eu não tenho outra, né? Não é permitido outro valor ou outro símbolo. E geralmente a gente atribui aí, né? Geralmente a gente atribui ao estado 0 o falso, o não, né? Desligado, ausência de tensão, não tem tensão, chave elétrica não acionada. Então, o 0 normalmente a gente faz uma associação a isso. Enquanto 1 a gente faz o contrário, né? Se para 0 é não, para 1 é sim, é verdadeiro, o aparelho está ligado, eu tenho presença de tensão, eu tenho a chave ligada, etc. Tá? Então, essa é a associação que se faz entre o que a gente tem lá na álgebra matemática de Boole e no que a gente usa no dia a dia para eletrônica, para sistemas aí, tá bom? Então a gente vai representar o 0 e 1 por uma determinada situação, sendo que o 0 é uma situação e o 1 é a situação contrária. Então são as duas situações que a gente pode ter aí nessas condições aí.
Então, qualquer bloco, função, etc., ele tem como entradas somente entradas desses dois valores e a saída também somente nesses dois valores de 0 e 1. Quais são as lógicas que a gente tem aí? Lógica E, lógica OU, lógica não, depois uma lógica não seguida uma lógica E seguida da não, uma lógica OU seguida da não e também uma OU exclusiva. A gente vai ver só as três primeiras, tá? As duas últimas até mais, as três últimas são até mais intuitivas aí, tá bom? E aí a gente vai dar uma deslembrada, uma evolução disso aí. A lógica E, né, também chamada de AND, né, do inglês lá, AND. O que a gente tem? Eu nem gosto muito de falar que é uma multiplicação, né, mas muitos professores usam esse termo aí, uma vez que ela funciona mesmo como sendo uma multiplicação, né? Então é interessante porque, né, quando você faz 0 e 0, dá 0. Né? Então multiplicar 0 vezes 0 dá 0. Se multiplicar 0 vezes 1 ou 1 vezes 0, também dá 0. E 1 vezes 1 é a única possibilidade que dá 1 aí, e é justamente a colocação aí, o funcionamento dessa lógica. Então ela parece muito com a multiplicação aí matemática mesmo. Como exemplo, a gente pode trabalhar com esse dispositivo aí. Então, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Então olha só. Olha só. Nós temos aí basicamente duas chaves aí. Essas chaves aí a gente vai considerar como sendo as nossas entradas aí, tá? Então tem uma chave A e uma chave B. Elas não estão acionadas. Então a condição que elas têm aqui, nesse instante, é uma condição de 0. Né? Uma condição de 0. E quem é minha saída? A minha saída é justamente a lâmpada, né? Então eu tenho a minha saída, a minha lâmpada aqui, chamar ela de S, e essa lâmpada aí ela está desligada, né? Então como ela está desligada, também a gente faz a associação dela como sendo 0. Então, o que acontece nesse circuito aqui? Ó? Coloquei em série a chave A com a chave B, e qual que é a interação lógica delas? A interação lógica delas é justamente a lógica E. Então, se eu deixar as duas sem acionar, a minha lâmpada não acende. Né? A minha lâmpada não acende. Se eu, por outro lado, vou, né, fazer uma alteração aqui. Vamos apagar essas colocações. Então, eu vou manter, por exemplo, a minha chave A. Né? Isso aqui é fácil para vocês, vai? Quando é que a lâmpada vai acender? O que eu preciso fazer para a lâmpada acender? Isso, né? Então eu preciso acionar tanto a A quanto a B. Então eu preciso fazer com que a chave 1 acione e a chave B também acione. Então eu acionando a chave A e acionando a chave B, o que vai me acontecer? Minha lâmpada vai acender. E acendendo a lâmpada, eu tenho a minha saída S indo ao nível lógico 1. Tá bom? Tem uma bateria aqui, ó, gerando a energia para ela, tá, Vinícius? Então essa bateria aqui, ela tá inerente aí. Aliás, em qualquer circuito lógico, né, se vocês forem comprar um CI, é fundamental, a primeira coisa que a gente tem que colocar no CI é alimentar o CI. Uma pergunta minha sempre a todo professor: poxa, você colocou lá a porta lógica, tal, mas eu tenho 0 na entrada, 0 na outra entrada. Como é que vai virar 1? Né? De onde vem esse 1? De onde vem a energia para o 1? Né? E aí ele, olha,
esse circuito tem que ser alimentado, né? Ele tem que ter uma energia. Eu posso expandir isso aqui? Não pode vir do nada, né? Eu tenho que ter uma energia, uma fonte para poder ligar. Então, olha só. Como é que eu expando isso aqui? Por exemplo, se eu quiser colocar 5 chaves, todas em lógica E. Todas vão estar em série, tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá ótimo, então. Beleza. Então a gente pensou em lógica E, elas estão em série. Qual que é o resumo da lógica E? Todo mundo tem que estar acionado para acender a lâmpada. Então imagine aqui se eu tivesse 10 chaves em série. Todas as 10 têm que estar acionadas para que a lâmpada acenda. Tudo bem? Tá? Então essa é a lógica aí para E. Ó. Então, essas são as situações possíveis aí que a gente tem. Eu esqueci desses slides, né? Então, se eu tiver as duas em zero, ou seja, as duas desacionadas, minha lâmpada não aciona. Se eu tiver somente a chave A acionada, a B não, a lâmpada não acende. Sem acionar A, mas acionando a B, ou seja, o inverso da anterior, minha lâmpada também não acende. E a última condição é justamente se eu acionar as duas chaves. Aí sim a minha lâmpada acende aí e a minha lógica vai a 1. Então a gente tem um resumo aí de todas as operações. E se eu tivesse uma terceira, quarta, quinta chave, ela só iria ligar se todas estivessem acionadas. Então esse é o resumo da lógica E. A gente quer fazer uma lógica E por chaves, eu tenho que colocar elas em série. Então esse é o resumo aí. Olha, essa anotação aqui de colocar o E, ela é válida, né? Mas normalmente a mais interessante, deixa eu colocar uma outra cor aqui de ponteiro, porque tá aqui. Então se o meu S, né, e A, essa aqui é a mais utilizada aí. E como na operação de multiplicação, a gente às vezes omite esse pontozinho aí, tá bom? Então às vezes ele não ocorre. Aí a gente tem às vezes outras anotações em que a gente utiliza, por exemplo, em programação, né? Então a gente usa o E comercial, né? Eventualmente esse chapeuzinho aí, tá bom? E essa vírgula também eventualmente. Então isso é utilizado aí normalmente em programação, quando a gente não tem muito como escrever. Se bem que essa lógica aí A.B é muito fácil de se escrever, só que ela confunde-se com a multiplicação, confunde-se às vezes com ponto decimal aí, né? E aí essa anotação aí às vezes ela é trocada aí por uma anotação alternativa, principalmente, né, quem lembra lá da nossa programação em C do semestre passado, a gente utilizava justamente o E comercial, né? Em programação C era o E comercial que fazia o papel da lógica E. E aí está um exemplo de expansão, né? Então esse símbolo aqui, né, é justamente o símbolo de uma porta lógica, a gente chama de porta lógica E. E do lado esquerdo aqui, na parte que está reta, eu tenho as minhas variáveis de entrada, né? Então A, B, C e D são variáveis de entrada. E do lado direito aqui eu tenho a minha saída S, né? Então minha saída é a única saída dessa porta é justamente nessa parte aqui, abaulada aqui, né? Então você percebe o seguinte, ó, que para qualquer condição das variáveis A, B e C, a minha saída é zero, com exceção da última, em que todas essas variáveis estão em 1. Né? Então você pode olhar que tudo aqui para cima, ó, variável S é igual a 0. Né? A minha variável S é igual a 0. Por quê? Você vai ver que sempre uma dessas variáveis aqui, nessas linhas aqui, desde a primeira linha até a penúltima,
sempre eu tenho alguém aí que é 0. E esse 0 aí vai fazer com que a minha saída seja 0. Aquela história da minha lâmpada não ligar. Né? Se eu tiver uma única chave, no caso aqui da última linha, ó, só a chave D está aberta, a lâmpada não acende. Tá bom? Então, eu tenho que deixar todas as chaves ativas, todas as minhas entradas têm que estar em 1, ou seja, todas as chaves têm que estar fechadas, para que a minha saída vire 1. Ok? Tranquilinho? Bem explicadinho aí? Quer que volte alguma coisa? Tranquilidade, então? Bom, na lógica ou, o que acontece aí? A gente tem justamente, né, aí essa aqui é que está realmente errada, né? Ele diz que executa a soma, na realidade não é a soma, né? Então na primeira e na segunda, beleza, né? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 1, 1 mais 1 é que dá errado, né? 1 mais 0 continua dando 1, agora 1 mais 1 é que não dá 1, tá bom? Então qual que é a função do ou? A função ou é aquela função, olha, ou isso está certo ou isso está certo. Então é um ou, né? Uma interjeição de conexão, né? Então aqui, o que ocorre? Qual que é a conexão de chaves que eu vou utilizar? É justamente a conexão em paralelo. Então, se as minhas chaves estiverem em paralelo, que você percebe que a lâmpada vai acender se eu acionar A ou se eu acionar B. Então, qualquer uma que eu acione aqui, a minha lâmpada vai ligar, inclusive, né, as duas. Então, ó, olha só como é que mudou aí, tá? Olha só como é que mudou. Se as duas estão abertas, aí a minha saída S vai a 0, ou seja, a minha lâmpada não acende. Fechei a variável A, então A está fechada e B está aberta, né? Então acionei a chave A. O que acontece? Liga-se minha lâmpada, né? Aí a próxima inverte. Atrasou, mas está gravado, Gustavo. Então a próxima a gente inverte, tá? Então o A não está acionado e o B está acionado. Consequência, o S vai a 1, ou seja, liga a lâmpada. E na última condição, se eu acionar A e acionar B também, minha lâmpada também acende. Então, na lógica, ou qualquer uma das chaves que eu acionar, a minha lâmpada vai ligar aí também, tá bom? Então, essa é a condição. Oi? Uhum. Não, ela continua acesa. Então, se você desacionar A, você volta para essa condição aqui, ó, a anterior do lado esquerdo. Né? Então, ela continua acesa. Eu preciso desacionar A e também desacionar B, né? Para que ele apague. As duas têm que estar, né, abertas. Tá. Aí você deve ter uma ligação que a gente chama de ligação em paralelo, né? Então, qual que é a qualidade da ligação em paralelo? Justamente a gente colocar, né? A gente fazer facilidade, né? Ter a facilidade, você poder acender e desligar em qualquer ponto, né? Então, essa que é o uso, né, que a gente tem para esse dispositivo. Oi?
Não teria essa função aqui não. Porque justamente até o paralelo é uma chave diferenciada dessa aqui, tá? Tudo bem? Ela não é uma chave simplesmente desse tipo aqui, não. Ela tem que estar. Ela tem mais um contato aqui que é utilizado aí. Tá bom? Certinho? Então, ó. E se você observar aqui. Oi. Ah, legal. Então, agora, se você observar aqui, o que você vai ter? Você vai perceber que, para mim aumentar, para mim expandir, para mim colocar mais outras variáveis de entrada, eu quero ter uma chave C, uma chave D, para elas trabalharem todas em OR, eu vou colocar todas elas em paralelo, né? Todas em paralelo. Então, da mesma forma que a gente expandia, no caso, na lógica E, para mim fazer a expansão, eu tenho que colocar todas as chaves em série. Essa aqui, para a gente fazer a expansão, eu tenho que colocar todas as chaves em paralelo. Tá bom? Então, beleza. A representação aí a gente usa realmente um mais, né? Então, S é igual a mais B. Então, isso aqui a gente lê aqui, S é igual a ou B, né? Então, essa é o mais usual aí pra gente. E também a gente tem algumas anotações alternativas. Então, essa primeira, por exemplo, foi a que a gente usou em C lá, né? Nas aulas de programação, né? E a gente pode utilizar as outras. Aí, conforme o programa, conforme o uso, é que tem alguma anotação aí alternativa para isso, tá bom? E aqui do mesmo jeito, né? Então a gente tem aqui, ó, uma porta que a gente chama de porta O, só que essa porta O agora tem mais entradas, então agora tem 4 entradas. E essa porta O, diferente da outra porta E, que acontece aqui? A entrada aqui no local da entrada, ela é abaulada, né? Então o símbolo da porta E é justamente, né, tem esse abaulado aqui, tá bom? Então é o que eu diferencio o símbolo da porta E do símbolo da porta O. E aqui a gente tem, né, a saída S. Também ela fica aí a única que tem do lado, né, de saída única aí. E vai ficar S é igual a ou B ou C ou D. E aqui a gente tem o que a gente chama de tabela verdade. Aí você nota o seguinte, né? A minha saída S, ela vai ser praticamente 1 em todas as possibilidades, com exceção da primeira, onde eu tenho todas as chaves desativadas. Então, se eu tiver todas as chaves desativadas, a minha saída é 0, ou seja, é como se eu não tivesse acendido a lâmpada, né? Então, o que é para a gente aqui o A, B, C, A ou B ou C ou D? No nosso circuito, ele é uma chave A paralela com uma chave B, paralela com uma chave C, paralela com uma chave D. Então, se todas estiverem abertas, minha lâmpada está apagada. Se eu acionar qualquer um dessas chaves, elas acionam, tá? Oh, legal, isso é bom. Isso é bom. Então aí o que acontece? Eu vou colocar para vocês, mesmo lá no Proteus, como é que eu faço isso, porque a porta para mim hoje não é muito interessante. O que é mais interessante é a gente ver essa lógica aqui de chaves. Entendeu? Então a evolução, o pensamento é aquele que vocês viram nas aulas de Proteus, nas aulas de digital, né? Só que o que é fundamental para mim? Colocar essa visão aí de chaves, tá, Roger? Então isso que é importante para gente aí, tá? Até aqui, tranquilo, beleza? Tá explicadinho aí, pessoal? Oi, pode falar. Esse aqui. Uhum. Então, lembra que sempre a energia ela sai aqui do polo positivo
e vai passar pelo polo negativo. Aonde que ocorre o curto-circuito? Se você justamente colocar, ó, esse curto-circuito aqui, ó, né? Então você vai ver, por exemplo, acho que na próxima slide, que vai ter uma lógica inversora aí diferente, e aí você vai ver que lá pode haver condição de curto-circuito. Mas ó, saindo do positivo, ó, você vai passar ou por aqui, e depois vai passar pela lâmpada, né? Então o caminho de sair pelo positivo. Oi? Sim, mas o que acontece? Entre o caminho do positivo e do negativo, eu tenho a lâmpada que é minha carga. É ela que evita o curto-circuito. Entendeu? Apesar disso aqui parecer um curto-circuito, mas não é. Por quê? Porque do positivo da bateria. Né? Então, curto-circuito acontece quando? Vou até colocar aqui. Ó. Curto-circuito acontece se eu pegar o positivo da bateria e juntar com o negativo. Tá bom? Sem carga nenhuma. Mas em todas essas condições, você vai ver o quê? Que entre o positivo, então, por exemplo, aqui em cima, ó, tá aqui em cima, saiu do positivo, circulou, passou pela chave A. Aí, ó, ele chegou num lado da lâmpada. Aí ele saiu pelo outro lado da lâmpada. Então, entre o positivo e o negativo, eu tenho a lâmpada funcionando como carga. Tá ok? Então, isso aí impede o famoso curto-circuito, tá bom? Tá ok, então. É só o Alex que tá sem áudio ou tem mais alguém? Acho que não, né? Eu tava acabando falando ali. Beleza. Aí vamos passar para esse aqui, ó. Essa função não, né? É uma função de negação. Então ela inverte a minha condição. Então, se entra 0, sai 1, se entra 1, sai 0. Exatamente. Essa é a única condição aí de curto-circuito, é essa aí, tá, Alex? Eu tenho que pegar eu tenho que pegar o positivo e jogar no negativo, ou de uma fase no neutro, de uma fase em outra, entendeu? Então, você fez esse curto direto, sem passar por uma carga, ou uma carga muito baixa, né? Então há o curto-circuito, tá bom? Então, o que é a lógica de complemento? A lógica não. Então, ela justamente vai inverter o resultado aí da operação. Também ela é chamada aí de inversora, né? Inversora. Então, olha só, essa aqui parece um curto-circuito. Realmente, essa aqui parece um curto-circuito. Quem que não deixa acontecer o curto-circuito? Ó, esse resistor aqui, tá? Ó. Então, você vê que aqui a gente coloca um resistor. E para que eu tenho esse resistor? Justamente para evitar o curto-circuito. Tá? Justamente para evitar o curto-circuito. Você observa o seguinte, ó, no circuito da esquerda, olha, a chave não está acionada. Então o que acontece aí? Ó? Ele sai do positivo, passa pela resistência, chega num polo da lâmpada, sai pelo outro polo da lâmpada e chega no negativo. Ou seja, a minha lâmpada acende e a chave está desacionada. Tá bom? A chave está desacionada. Então isso permite aí, então entrou zero, né? Minha variável de entrada aí é zero e eu saio 1 aqui porque acendeu a minha lâmpada. Então, no caso, eu tenho que calcular um resistor de forma que ele tenha, sei lá, conforme a potência dele, ele não exagere e queime queime ele mesmo, né? Porque ele é que vai ser a carga, tá bom? Então tem que ser um resistor adequado aí para a gente colocar. Então aí teria que realmente pensar a nível de que corrente que você pode circular aqui, tá bom? Mas isso não é importante para a gente não, tá bom? No caso de um diodo não pode ser, tá bom, o Regis? Não tem como colocar um diodo aqui não. Tá? Então ele não permite aí a colocação de um diodo. Existe até
possibilidade de fazer lógicas com diodos, mas não é o caso, tá bom? Não é o caso. Bom, aqui no circuito da direita, o que acontece? Fechei a minha chave. Só que aí, o que acontece? A minha corrente está saindo aqui do positivo. Passa pelo resistor. Quando ele chega aqui neste nó, qual que é o caminho mais fácil? Passar pelo curto-circuito da chave ou passar pela lâmpada? Hein, pessoal? Olha. Não, o caminho de resistência menor. Então, a menor resistência é isso que o Alex colocou, é o curto-circuito, né? Então, a chave aqui, ó, ela tem resistência 0, enquanto a minha lâmpada aqui ela tem alguma resistência, tá? Aí o que acontece? Ó, ela vai passar a corrente pela chave, né? Passando a corrente pela chave, o que acontece com a minha lâmpada aqui, ó? Fica apagada. Então, se a minha chave está acionada, resultado, minha lâmpada está apagada, está em 0. Percebe? Então é justamente o inverso. Ó. Chave aberta, em 0, não acionada, lâmpada acesa. E aqui inverteu, tá bom? Também é normal a gente trabalhar aí com ele em série, mas utilizando não um contato, aqui seria um contato que a gente chama de normalmente aberto, mas trabalhar com contato que a gente chama de normalmente fechado, tá bom? Então tá aqui. E aqui a gente tem um resumo desses blocos lógicos aí, né? A porta E, do lado esquerdo aqui, ó, né? A porta E. Aqui o símbolo que a gente usa em digital, você nota então que a entrada do lado esquerdo aqui é reto. E a saída está aqui no abaulado, tá bom? Ele está no abaulado, está a saída. O que a gente chama de tabela verdade, então todo mundo é 0, se eu tiver qualquer uma das entradas em 0. Para que a saída seja 1, as duas entradas têm que ser 1. E nosso circuito, eu não coloquei o nosso circuito aqui, mas eu deveria, mas aqui não deu tempo aqui. O nosso circuito é um circuito série, né? Então esse cara aqui está em série, tá bom? Então está aqui o símbolo, aqui a expressão, se a gente precisar trabalhar. A porta ou OR, né? Então, o que acontece aí? Diferentemente de cima, ela tem na entrada dela um abaulado aqui, né? Então, esse abaulado aqui vai justamente diferenciar ele da porta OU, né? Então, o símbolo dele aqui, que a gente usa em digital, ela tem esse abaulado aqui. E aqui na tabela verdade, o que é uma tabela verdade? Ela coloca em xeque, aí ela coloca nas suas, de um lado, as entradas e do outro lado as saídas. E aqui nas entradas ela coloca aqui todas as possibilidades, né? Então, A em 0, B em 0, A em 0, B em 1, A em 1 e B em 0, ou A em 1 e B em 1, são todas as possibilidades. Não existe mais outra possibilidade senão essas 4. Tá bom? A gente viu que nessa condição, para que a minha saída seja 0, todas as entradas têm que ser 0. Tá bom? E qual é o circuito que a gente trabalha com isso? O circuito é o paralelo, o circuito paralelo. Então a gente tem as chaves em paralelo, eu vou ter uma lógica OU. Uma lógica OU. E a lógica não, também chamada de lógica NOT ou inversora, né? Então a porta, eu não tinha colocado a porta, mas o símbolo que a gente utiliza é esse triângulo com a bolinha. Eventualmente a gente pode colocar só a bolinha nas entradas aqui ou nas saídas dos símbolos, né? Indicando que aquela entrada ou aquela saída sofreu uma inversão, né? Passou por uma porta não. Aí aqui a tabela verdade. Essa tabela verdade, no caso, tem uma única entrada que é A e a saída S, né? Ó, percebendo que há uma inversão aqui entre A e B. E o que acontece aqui? A nível de chave, eu coloco
essa função em paralelo com a minha carga, ou então a gente utiliza chaves, ao invés de normalmente aberta, a gente utiliza chaves normalmente fechadas, tá bom? Então essas são as condições aí para esse ok. Pessoal, até aqui tudo beleza? Explicado? Dúvidas? Certinho, né? Isso é bem facinho lá, tal. Vamos ver se só uma travadinha, mas travou no áudio, né? Tá. Então, ó, o que eu preciso aqui em especial agora, ó? A gente tem esse circuito, né? Então ele é composto aí, né, de duas portas e a gente precisa aí descobrir a lógica equivalente para esse cara aí e eu vou fazer esse circuito com chave, né? A ideia é passar esse cara aí com chaves, né? Então essa que é a ideia aí, né? Então o que eu tenho aí? Eu tenho as minhas variáveis de entrada são as variáveis A e C, uma porta seguida de outra porta, né? E a minha saída é S. Então eu quero relacionar S com as variáveis de entrada A, B e C. Então fazendo a expressão lógica e depois fazendo os circuitos com chaves, tá? E aí, como é que a gente faz aí? Tem ideia? Então, olha só. Deixa eu limpar essa aqui. Aqui. Então, olha só. Eu tenho essas variáveis de entrada, A, B e C. E eu preciso relacionar com essa variável de saída S, né? Então, eu tenho aí uma lógica, né, uma porta lógica aqui, e outra porta lógica com essas ligações aí mostradas. E o que a gente precisa? Eu preciso escrever a função lógica delas, né? E depois, na sequência, eu preciso fazer o desenho do circuito deles com chaves, tá bom? Isso, ó, o pessoal já está aí no site aí fazendo, né, colocando a resposta aí, né? Qual que é o método para a gente fazer isso aí, né? Porque, por exemplo, o Bruno já chegou aí, o Salviano, eita, nós, hein? Salviano, cadê? Beleza, o Alan também colocou aí e tal, né? Então, eles já colocaram isso aí. Como é que a gente faz isso aqui, né? Então, a primeira coisa é separar em partes aí, né? Então, isso é o que a gente vai fazer. Separa aí as partes aí. Quais partes que a gente vai colocar? Sempre envolvendo aí, no máximo, uma porta. Então, se eu tiver 10 portas, eu ia separar em 10 portas aí, tá? Então, eu tenho aqui uma primeira, né, um circuito 1 aí, com uma saída S1, e depois aqui a minha porta final aqui, né, que uma vez que eu não tenho nada aí, então ele vai fazer o funcionamento aí das outras. E aí, dividindo assim, a gente já tem um conhecimento, né? Por quê? Se eu olhar só o circuito que a gente abriu aqui com 1, né? Eu conheço ele. Ele está lá, você volta nas portas, eu tenho conhecimento dele. É uma lógica E, né? Ó, tá aqui, ó. S1 é A e B. Isso, a porta E é a que multiplica. E a porta O é a que a gente põe como soma. É isso aí, Alex. É isso mesmo. Tá? Então, essa porta aqui é uma porta E. Essa porta aqui é uma porta OU. Né? Então, aqui a gente primeiro faz. Né? Então, no S1 eu já sei que é A, S1 é igual A e B. Aí, se eu trocar aí, o que acontece? Eu tenho aqui S1 igual A e B.
Se eu olhar esta porta aqui, ela é uma porta OU. E ela é uma porta OU entre quem? Entre o C, porque entre o C, ó, o C vai direto na entrada da porta. E a outra entrada, quem que eu tenho na outra entrada? Eu tenho o S1. Então ele vai ficar, o meu S aqui, que é o final, ele vai ficar o quê? S1 ou C. Porque eu também conheço essa porta aqui, né? Ela é a mais básica de todas. Eu tenho que conhecer essa porta aqui, ela é bem beabá. Assim como eu conheci a porta E aqui, que é bem beabá, né? Então, mas aí, o que acontece? Eu sei o que é S1. Quem que é o S1 aí? O meu S1 é A e B. Eu sei que o S2 é o S aqui, ou é S1 ou C. Então, o que eu tenho aí no final? Quem que é o meu S, que é S1 ou C? Se eu pegar o S1 aqui e trocar, né, da primeira equação lá, vai ficar o quê? A e B ou C. Tá? Então, essa resposta aí que a maioria deu é a resposta que a gente pede para a expressão de S, tá bom? Beleza aqui? Tranquilo? Então, quando é que, né, se eu tivesse aqui a nível de lâmpada, quando é que a lâmpada vai acender? A nível de lâmpada, né, se o meu S fosse uma lâmpada e A, B e C fossem chaves, quando é que a lâmpada S iria acender? Se eu acionar o C, a lâmpada acende? Acende, né? Sempre que eu acionar o C, a lâmpada acende. Ou se eu acionar em conjunto A e B. Não é isso? Então eu tenho que acionar A e B ou C. Então, para mim acionar via A e B, as duas têm que estar ligadas, tanto A quanto B. Tá? Então, ó, entre A e B, qual que é a minha ligação? Série ou paralelo de chaves? Entre A e B, qual que é a minha ligação que eu tenho? Série, exatamente. E a C está em série ou em paralelo com esse conjunto de cima de A e B? Em paralelo. Então vamos ver se isso aqui tá. Ah, eu acho que vocês. Só um minuto aqui, deixa eu mudar aqui a minha visualização. É isso aí mesmo. Só um instante, deixa eu mudar aqui para a minha apresentação. É isso aí que vocês pensaram? Vocês estão vendo aí? Deixa eu dar um zoom aqui. É isso aí que vocês pensaram? É o velho Proteus, ó. Só que agora usando como chave, hein? Aí, seu Roger, beleza. Então, ó, vamos dar uma simulada nisso aqui, ó. Tá? Então, ó, ninguém está acionado. Isso quer dizer que a minha lâmpada está apagada. Né? Então, minha lâmpada está apagada. Então, o que a gente colocou lá? Se eu acionar C, ela vai ligar. Opa, vamos acionar C. Opa, ligou. Minha lâmpada está ligada. Tá? Minha lâmpada está ligada, ok? Tranquilo? Vou desacionar a C. Se eu acionar só o A, não liga a minha lâmpada. Se eu acionar só B, também não aciona a minha lâmpada. Por quê? Porque a relação entre A e B é uma relação E. Então eu tenho que acionar A e B para acionar a minha lâmpada. Aí, ó. Acionou a lâmpada. Beleza? E aí o C, se eu acionar também, ela mantém a lâmpada acesa. Ok? Então, essa aí é a lógica e o circuito que a gente estava esperando. Tranquilidade aí, pessoal? Dúvidas? Então, aí eu tenho o que? É um conjunto, né? Um conjunto de lógicas. Espera aí. E eu tenho aí o meu S, né? Então a lógica que está em S, na realidade é uma lógica mista, né? Ela é uma relação A
e B ou C. A e B ou C. Então já é uma equação lógica, né? Tá bom? Aí se a gente voltar para cá, a gente já consegue realmente ver aí o funcionamento. Essa seria a nossa resposta aí, cadê? A nível de equação, né? E esse aqui é o nosso circuito. Ok? Não. Infelizmente está errado aí essa colocação, mas ela leva a gente a a essa confusão, né? Justamente por conta da expressão, né? Então, quando a gente coloca a expressão, ele fica o pontinho, que é a nossa multiplicação. Ou fica o sinal de soma, que é o nosso símbolo de soma realmente, né? A multiplicação até que não fica tão errada, né? Porém, a soma fica, né? E isso quando a gente fizer, mesmo em digital, a gente faz operações de soma aritmética e multiplicação aritmética. Aí é que a coisa confunde tudo, viu? Mas por isso que a gente tenta colocar o nome de uma forma mais correta aí, tá bom? Como é que a gente fala aqui? S é igual a e B ou C. Então, mesmo. Exatamente. E aqui, quando eu não tenho nada, tá vendo que eu não tenho nada aqui entre A e B, ó? Eu não tenho nada aqui entre A e B. Mesmo assim, é A e B. Ou C. No caso, eu tenho esse maisinho aqui, a gente troca por U. Isso sempre que a gente está trabalhando, olhando, observando a lógica booleana ou digital. Tá ok? Explicadinho aí? Tranquilo? Dúvidas? Beleza, então. Então, já que não tem dúvida nenhuma, ó, e agora? Isso aqui é a mesma coisa. Eu preciso... Opa, como liga? Como assim como liga? Vamos lá. Nesse aqui? É isso, William? Esse aqui, né? Tá, então. Como é que vai ligar a minha lâmpada? Então, ela vai seguir a sequência aqui, ó. Ou C tem que ser acionada, por isso que a lógica ou, né? Lógica ou. Então, ou C tem que ser acionada, ou A e B tem que ser acionado. Então, eu tenho que acionar junto A e B, ou C. É aquela história que a gente fez na simulação aqui, ó. Então, como é que eu ligo a minha lâmpada? Né? É isso que você está perguntando, não é isso, William? Ou eu aciono C, então acionei C, ou C, ou eu aciono A e B. Tem que ter A e B, não pode ser só um, não. É isso? Não, aqui é muito mais simples, Alex. E lá também não era treta, não, era simplesinha. Pô, o Saviano já colocou aí a resposta da próxima, hein? Ele gravou aí, ó. Então a ideia é olhar essa aqui, ó. O que a gente precisa? A gente precisa justamente fazer a função lógica e o circuito com chaves. Pensem aí. Roger, olha só, tá quase certo isso aí, tá bom? Só que o que acontece? Você primeiro, eu preciso fazer, tem uma lógica de o que fazer primeiro, né? Então, do mesmo jeito que na matemática. Então, a gente faz primeiro a operação E, ou seja, aquela operação de multiplicação, né? Só que aí, olha só o que ocorre aí, Roger. Eu faço A ou B
faço C ou D e depois é que eu faço a multiplicação. Então, se você escrever dessa forma que você escreveu aí, Roger, o Caio, tá? Essa forma aí não é uma forma correta. Como é que na matemática a gente dá prioridade? Ou seja, tem que fazer primeiro um, depois outro. Exato, Caio. Tem que colocar o parênteses. É isso aí mesmo. Entendeu aí, Roger? Tem que ter os parênteses aí para falar, olha, faz primeiro A e B, faz primeiro C e D, para depois fazer a lógica E. Eu não entendi sua pergunta, Vinícius. O Zé já tá fazendo tabela verdade, aí tá mandando a tabela verdade para todo mundo. É isso aí, Roger, bonitinho, tá certinho isso aí. Tá? Tranquilidade? Oi. Não, então, ó, entre A e B, essa lógica aqui é uma lógica ou. Entre C e D, eu também, ó, é igualzinho a porta. Exatamente, eu tenho uma lógica ou também. E aqui, por último, então o que eu saio aqui? Aqui eu saio A ou B. Aqui embaixo, eu saio com quem? Eu saio com C ou D. E aí eu vou pegar este conjunto e, né? Então aqui é a porta E. Este conjuntinho aqui, né? Por isso da colocação aí, né? Que o Roger colocou, que o Salviano já colocou aí, o Caio já colocou corretamente aí agora, tá bom? Então eu preciso dar essa prioridade. Como é que eu dou a prioridade? Colocando parênteses aí, tá bom? No caso aí, para esse caso, o lápis vai ficar melhor, né? Mas aqui eu tenho uma solução melhor. Opa! Oi! Isso aí mesmo, né? Então, olha só. Entre A e B, qual que é o circuito? Paralelo ou série? Então, ó, é A ou, exatamente. Então, ou é paralelo, exatamente. Então, ó, eu vou ter que fazer um paralelo entre A e B, outro paralelo para C e D, e aí esse paralelo com esse, né? Então, o paralelo de cima e o paralelo de baixo, como é que é a ligação entre eles? É uma série, tá? Então, vê lá se é isso que você estava pensando aqui, ó. Cadê o meu Proteus? Ah, tá aqui, peraí. Então, vamos chegar aqui. Esse aqui é o meu circuito. Esse aqui deve ser o 2. Ok, ó. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Tá aí, ó. Vocês pensaram nesse circuito aí, não é isso? Vamos dar um play aqui, ó. Então, ó. A entrada A e a entrada B, a lógica entre eles é ou, então eu coloco um paralelo, né? E entre C e D a lógica também é ou, né? Também é ou. E entre este conjunto, né? E o segundo conjunto, a lógica entre eles é série, né? Que é a lógica E, tá bom? Então, quando é que eu vou ligar aqui? Então, entre A ou B, eu tenho uma ou, né? Então, posso ligar A ou posso ligar B, mas eu tenho que fazer uma ou C ou D também para entrar, né? Para ligar a lâmpada. Então, A e D. Então, ó, fiz a ligação, ele ligou, ó, percebe? Então,
Entre A ou B, se eu acionar A, aqui eu tenho 1. Porém, para mim ter 1 aqui, eu tenho que acionar um dos dois, ou C ou D. Se eu desacionar as duas, ó, o resultado dessa lógica somente, né, somente essa lógica, é 0. Então eu tenho 1 e 0. Deu 0, apagou. Agora, se eu acionar qualquer um deles, acende a lâmpada. Né? Posso trocar. Então aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho que ter ou A ou B tem que estar acionado para ligar a lâmpada. Ó, se eu acionei, opa, aqui, ó, tem aqui. E aí a mesma coisa aqui, né? Entre um e outro também tem que estar acionado. Então tá aqui a minha lógica embaixo, ó, como se escreve corretamente, não é isso? E a colocação desses caras aí em circuito. Tudo bem? Por exemplo, a gente pode ter aqui, por exemplo, não nesse caso aqui, né, teria que ser uma lógica diferenciada, mas um esquema desse aí de lógica para esteira seria interessante aí. Beleza? Aqui, dúvidas? Eu sei que no nosso slide, então, tá lá o conjunto. E aqui a nossa respostinha, tá bom? Deixei aqui no slide também